A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, e uma boa noite e um bom dia, né? Agora, neste momento, é meia-noite e 18 minutos, né? Já é outro dia e mais um dia, né? Para meditar nas Escrituras. Ontem eu trouxe uma mensagem sobre o nome de Deus, a qual revelei, né? A palavra revela, eu não, a palavra revela que o nome de Deus é Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o próprio Pai e o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, né? Então, meus amados irmãos, eu sei que muitos desejam conhecer a Deus. Para quem não sabe, nós passa a conhecer uma pessoa quando a gente tem intimidade com ele, né? Quando a gente anda com ele, aí você vai passar quem ele é. Como diz nas Escrituras, né? Diz com quem tu andas e direis quem tu és, né? Me diz com quem tu andas e direi quem tu és. Então, se eu ando em Cristo Jesus, então eu sou uma nova criatura, né? Porque as Escrituras revelam que quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. Então, essa é a verdade. Me diz com quem tu andas e direis quem tu és, né? E aí, vamos saber o que Deus tem deixado para nós, né? Que Cristo ele deixou uma revelação profunda, a qual nós todos devemos procurar conhecer, né? Primeiro de tudo, eu vou começar pelo Velho Testamento, né? Pelo Velho Testamento. Eu podia muito bem começar lá de Gênesis, né? Uma das revelações profundas. Mas vamos lá. Vamos começar em Gênesis. É o começo de tudo, né? Vamos lá. Gênesis, capítulo 3. Deixa eu ver aqui o versículo. Deixa eu ver aqui o versículo, minha gente. É no capítulo 3. Capítulo 3. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 15. Diz assim, ó. Primeiro se trata da queda do homem, né? Quando o homem pecou contra Deus. Vamos lá. Eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente
a tua semente, e a tua semente, e a sua semente, ela ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Irmãos, eu vou pegar aqui outra Bíblia, uma Bíblia que medito também nela. Deixa eu ver onde é que ela está. Cadê? Voltei. Eu tenho várias Bíblias e gosto muito. Gosto de comprar Bíblia. Vi uma tradução aqui, versículo 14, né? Diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente. Não, peraí, só um minuto. Onde é que eu tô? Versículo 15. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o seu descendente, e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você ferirá o calcanhar. Pronto, essa tradução aqui ela está certa. Viu, irmãos? Ele ferirá a cabeça, não ela, né? Não se referindo à mulher, viu? Porque quem nasceu foi Jesus, homem, viu? Então tem umas traduções aqui que é horrível. Tenha muito cuidado. Vamos lá. Como tinha acabado de falar, que a gente ia começar, né, pelo livro de Gênesis. Mas eu podia começar em Isaías, né? Mas vamos começar pelo livro de Gênesis. Aqui, meu amado, está se referindo, né, à semente, né? A semente. Está se referindo à semente. Está no singular, não sementes. A semente. Que a semente está se referindo a Cristo, viu? A Cristo. Depois eu falo sobre isso. Vamos lá. Cristo ia nascer. Cristo nasceu, quer dizer, não ia nascer. Cristo nasceu. Cristo nasceu. E quem foi Cristo? Quem era Cristo? Quem era Jesus Cristo, né? Vamos lá, Isaías. Isaías 7, versículo 14, meu. Isaías 7, versículo 14. Viu? Vamos lá. Aqui, ó. Olha a profecia, que é uma profecia da vinda do Senhor. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem concebirá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel, né? Eu sei que muitos sabem o significado de Emanuel, porque já está escrito, né? Emanuel. E vamos lá, Isaías 9, versículo 9. Né? Isaías 9. Isso. 9.
Peraí. 9. Peraí, meu gente. Peraí. Versículo 6, 9 e 6, que diz assim, ó. E porque para nós, porque para nós o menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre o seu ombro, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Deus Forte, o Pai Eterno e o Príncipe de Paz. Né? Vamos lá? Vamos lá em Mateus. Já sabe quem é esse menino, né? Ele é o quê? Ele é conselheiro, Deus forte, Pai eterno e Príncipe da Paz. Vamos lá em Mateus, no capítulo 1, né? Capítulo 1, pessoal, capítulo 1, versículo 18, que é uma revelação profunda, meu amado, né? Se cumprindo o que está escrito lá em Isaías 7, versículo 14, Isaías 9, 6. Amém? Vamos lá. Ainda tem muitas coisas que lá em Isaías se cumpre aqui no Novo Testamento. Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo. Isaías 1,18. Ou Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Viu, meu irmão? Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, né? Estava disposto a deixá-la secretamente. Mas enquanto pensava nessas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. Você entendeu aí? É do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isto aconteceu para que pudesse cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles chamarão seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Então José, sendo levantado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e tomou para ele a sua esposa. E não a conheceu até que ela gerou seu filho primogênito e o chamou seu nome Jesus, né? Por que Jesus? Por que Jesus?
Porque Jesus significa Salvador, né? Jesus significa Salvador, né? Então, o que está se cumprindo aqui é Isaías 7, versículo 14, Isaías 9, versículo 6. Então, meus amados irmãos, quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo, Isaías 9, versículo 6, que Ele é o Pai eterno, não, Ele é Deus forte, Pai eterno e Príncipe da paz. Aí eu pergunto, existe quantos Pai na Bíblia? Quando se fala de Pai, se fala do Criador, né? Pai significa Criador de todas as coisas, né? Então eu pergunto, quantos Pai existe na Bíblia? Quantos Senhor existe na Bíblia? Quantos Deus existe na Bíblia? Porque Jeremias 10:10. Vamos lá. Jeremias 10:10. Vamos lá em Jeremias, capítulo 10. Anote, grave na tábua do seu coração, porque isso é uma revelação de Jesus Cristo. Olha o que diz Jeremias. Porém, o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e um Rei eterno. Ao seu furor, a terra irá tremer e as nações não serão capazes de aquietar sua indignação. Então pergunto, há outro Deus? Se Jeremias diz que o Senhor é o verdadeiro Deus, existe outro Deus além dele? A resposta: não. Não existe outro Deus além de Jesus Cristo. Não existe. Vamos lá para Isaías. Isaías é profundo, meu irmão. Isaías. Vou mostrar aqui a vocês algo muito profundo que Isaías revela, que é o próprio Deus falando, viu, meus irmãos? É o próprio Deus falando, viu? Isaías 45, vamos lá. Isaías 45, versículo 5, versículo 6. Vamos lá. Glória a Deus. Olha o que diz aqui. Eu sou o Senhor e não há ninguém mais. Não há outro Deus fora de mim. Eu te cinjo, embora tu não me entenda, embora tu não me tenha conhecido, para que eles possam saber desde o nascer do sol, desde o oeste, que não há outro fora de mim. Eu, Senhor, não há outro.
Eu formo a luz, crio escuridão e faço paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Oh, revelação, né? Eu pergunto, onde está esse outro Deus? Eu sei que muitos faz deuses, deuses, que não é Deus. O verdadeiro Deus e o Rei eterno é o Senhor Jesus Cristo. Ele é. Ele é. Então, o Senhor se revela aqui, ó. Eu, Senhor, e não há ninguém mais, não há outro Deus fora de mim. E aí? Muitos chegam a dizer assim, mano. Satanás é o Deus desse século. Por que o Deus desse século? Porque ele criou a mentira, né? Ele criou a mentira. Porque tem o Deus da verdade e tem o Deus da mentira. Mas Jesus fala aqui que não há outro Deus além dele. Então se trata que existe um só Deus. Satanás diante dele não é Deus. É apenas uma criatura que se acha e que quer ser igual o Criador. Isso é desde o princípio, né? Quando ele desejava, quando ele desejou, né? Dentro dele, ele desejou, né? Ser semelhante a Deus, ser igual a Deus. Ele desejou implantar o trono dele e igualar com Deus ali na hora. Misericórdia, meu Deus. Ele fez isso, irmãos. Ele desejou ser o Todo-Poderoso. Ele desejou ser o Todo-Poderoso. E sabe o que aconteceu com ele? Foi jogado de cima para baixo. Perdeu seu brilho, perdeu sua glória, perdeu seu poder, perdeu tudo, mas tudo de bom que existia, que existe na presença de Deus. Que existe na presença de Deus. Tudo de bom. E aí, meus amados irmãos, ele ficou insatisfeito, né? Por ter perdido a presença do Senhor, perdido a sua paz, seu sossego, né? Perdeu a vida eterna. Perdeu a vida eterna. Aí ele, insatisfeito, foi até Eva, fez a Eva pecar. E quando ele fez a Eva pecar, a Eva, abriu a porta do seu coração para poder adquirir esse poder, que era uma grande mentira, que Eva não teve poder nenhum, né? Eva não teve poder nenhum. Ela foi enganada, né? Porque Satanás colocou no coração dela que ela ia ser como um Deus todo-poderoso, né? Mas não, meus irmãos.
Ela foi enganada por Satanás e Satanás entrou na vida dela e ela foi lá, enganou seu parceiro. Felizmente, né, irmão? E os dois perdeu a presença do Senhor Jesus. Perdeu a presença do Senhor Jesus. Os dois passaram a entender o que é um medo, o que é a tristeza, o que é o pavor, o que é a inveja, o que é o orgulho. Os dois passaram a entender coisas que era proibido entender. Infelizmente, os dois desobedeceram a Deus, perderam a presença do Senhor Jesus por ter desobedecido. E como lá em Isaías 59 diz, o pecado é que divide o homem para com Deus. Versículo 1, Isaías 59, né? Que diz assim: contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Assim, ele não ouvirá. Quer dizer, o que o pecado faz na vida de um homem, na vida de uma mulher, meu irmão? Ele tira você da presença de Deus e deixa você, vamos se dizer, um morto-vivo, né? Um homem sem direção, uma mulher sem direção, misericórdia. Que destino está tomando, né? Que destino está tomando, né? E é assim todo aquele que não conhece Jesus. Todos aqueles que não conhecem Jesus é desse jeito, irmãos. Satanás faz o que ele quer na vida daquele e daquela que não teve o encontro com Jesus. E para eu escapar das trevas, para eu entrar na maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo, eu tenho que fazer o quê? Abrir o coração, que é isso, e passar a dar lugar à palavra do Senhor. Porque aqui, irmão, é o conselho, como diz a Isaías 9,6. Ele é o conselheiro. A palavra de Deus é o conselho que vai te aconselhar a andar pelo caminho certo, não pelo caminho errado. Os mandamentos do Senhor foi dado para os injustos, aqueles que praticam o erro, né? E a palavra do Senhor veio para esses que estavam sem pastor, sem bispo, e o Senhor veio como um pastor, e um bom pastor deu sua vida pelas suas ovelhas. Então, irmãos, Jesus Cristo, né? Ele é o nosso Pai. Jesus Cristo é o nosso conselheiro. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Deus forte, o príncipe da paz. Jesus Cristo ele é. Mas aí, irmão, ele não estava como Deus aqui nesta terra. Ele não estava, ele estava como um servo, como ser humano. Quando eu falo de Deus, estou falando do Espírito.
do Espírito, porque Deus é Espírito, como diz João 4:24. Deus é Espírito, e aqueles que adoram, adorem em Espírito e em verdade. Então, quando eu estou falando de Deus, eu estou falando do Espírito, eu estou falando do Espírito, do Criador, do Pai. E quando eu falo de Jesus, eu estou falando agora da sua humanidade. Tem a divindade e tem a humanidade. Deus, ele tem o quê? Ele tem uma natureza divina e uma natureza humana. Antigamente ele era só divino. Depois, quando ele se fez carne e habitou entre nós, ele passou agora a ser uma natureza humana, sentir aquilo que nós sentimos hoje, né? Então, irmãos, irmão, mas Jesus Cristo, ele é o próprio Pai. Sim, o próprio Pai que se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é o próprio Cordeiro, né? E para quem não sabe, aquele Cordeiro que Abel ofereceu como holocausto já representava o Cristo, entendeu? Já representava o Cristo. Por isso que quando João, no capítulo, vamos lá, capítulo 2, Evangelho de João, vamos lá, meus irmãos, vamos lá. João. Evangelho de João, capítulo 2. Vamos lá, capítulo 2. Glória a Jesus. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 29, que diz assim, ó: No dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e diz: Eis o Cordeiro de Deus, que carrega o pecado do mundo. Olha aí. Então, Abel, antes de morrer, ele ofereceu aquele holocausto, e aquele cordeiro já representava o Cristo. Entendeu? Já representava o Cristo. Então, meus amados irmãos, as Escrituras testificam de Jesus Cristo, somente dele, e não de outro. Jesus Cristo é o nosso Pai? É nosso Pai. Jesus Cristo é o nosso amigo? É o nosso amigo. Jesus Cristo é o nosso irmão? É. Como um homem, ele é nosso irmão. Entendeu? Jesus Cristo como nosso Pai. Ele se revelou como Pai em João, capítulo 14, versículo 7, que diz assim, ó: Se vós me conhecesse, também conhecereis ao meu Pai, e já desde o agora o conheces, e o tem visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isto é suficiente. Disse Jesus: Há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conheces? Filipe, quem tem visto a mim, tem visto o Pai. Como então tu diz: Mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não a digo de mim mesmo,
mas o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. Então significa que tudo isso que aconteceu de lá para cá, desde o seu nascimento até a sua morte, foi o próprio Pai que fez. Entendeu? O Pai ressuscitou mortos, o Pai curou, o Pai pregou, o Pai fez tanta coisa. Através de quem? Através do Filho. Através do Filho, que é o seu próprio corpo. E o Pai estava ali, ó. E agora, onde é que está o Pai? O Pai está em nossa vida, né? O Pai está em nossa vida. As Escrituras diz que o Espírito do seu Filho está na nossa vida, né? O Espírito do seu Filho está na nossa vida. Isso não significa que Cristo, que é o Pai, tinha filho na eternidade. Não, não tinha. Ele não tinha filho na eternidade. Ele tinha apenas anjos. Anjos que são chamados de servo. Em Apocalipse já revela, né, quando João se prostrou diante do anjo e na mesma hora o anjo repreendeu, né? João, não faça isso, porque eu sou servo dos teus conservos, né? Não faça isso. Adore a Deus, né? Nós não devemos se prostrar diante de anjo. Imagine diante de imagem. Imagine diante da criatura, né, meus irmãos? E aí, meus amados irmãos, como eu tinha agora acabado de falar que o Espírito do seu Filho, né, significa a virtude, a sua virtude como filho, como servo, como um cordeiro, agora habita na nossa vida, para ser igual a Ele, né? Igual a Ele, para que a gente seja igual a Ele, assim como Ele foi aqui, né? E a Bíblia diz que Ele deixou o conselho para que a gente possa andar nos seus passos, né? Andar como Ele andou, né? E é por isso que o Espírito, né, do seu Filho, né, habita em nossa vida, para a gente andar como Ele andou, né? Isso não significa que Jesus tinha filho na eternidade, não. Jesus Cristo é único, como tem revelado em Isaías 45, né? Mas o nome de Jesus Cristo não era o nome de Jesus Cristo da eternidade. Deus, ele se revelou de várias formas, né? Como eu sou, né? Jeová Jirei, e alguns nomes foi os judeus, né? Dizes que alguns nomes os judeus que interpretou, né? Que colocou, né, em Deus. E aí, meus irmãos, vocês entenderam até aqui quem é Jesus Cristo? Quem foi Jesus Cristo, né? Porque, meus amados irmãos, primeiro nós devemos conhecer, e para a gente conhecer nós devemos andar, né, com a pessoa, para saber quem ele é, né? Para saber quem ele é. Agora, se a gente não andar com a pessoa, e aí, como é que vai ser a sua vida? Como é que você vai conhecer a pessoa?
Você vai conhecer a pessoa só de ouvir falar de outras pessoas, né? Eu sei que muitos falam de Jesus Cristo, mas não conhece Jesus Cristo, não sabe quem ele é. Ouve falar que Jesus Cristo é filho de Deus, né? Certo, Jesus Cristo foi filho de Deus. Eu pergunto, Jesus Cristo, né? Ele é somente o filho de Deus? Para isso eu tenho que ter resposta, tenho que ter base bíblica, e para isso eu tenho que observar, né, as escrituras, né? Porque pelo que eu sei, as escrituras revelam aqui, ó, aqui o Velho Testamento é a divindade do próprio Criador. O Novo Testamento revela a sua humanidade, que é uma nova aliança, uma aliança de sangue, né? Uma aliança de sangue, que Jesus deu sua própria alma pelos nossos pecados, para que a gente possa ser salvo dos pecados, né, irmão? Então é isso, meus amados irmãos. Medite nas Escrituras, observe bem as Escrituras. Como eu tenho falado, que o Antigo Testamento revela a divindade, o Novo é a sua humanidade, né? Aqui ao Novo se cumpre tudo aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento, entendeu? E assim a gente vai mergulhando, vai procurando saber, né? Saber da verdade, né? Agora uma pessoa que não lê Bíblia, que vive só é somente ouvinte e não examinador das Escrituras, esse fica fácil de ser enganado, né? Tem que ler Bíblia. Bem-aventurado aqueles que leem, também aqueles que ouvem, né? Mas para isso nós devemos examinar as Escrituras. Nós não devemos deixar de lado. Eu sou um daqueles que tenho esse privilégio, né? Tenho esse privilégio de ler a palavra do Senhor. Por quê, irmão? Porque eu busquei no Senhor, eu não sabia ler, não sabia ler. Eu era apenas uma pessoa sem letra, não tenho estudo, né? Não tenho estudo. Mas, pela graça de Deus, Deus abriu meu entendimento e me fez entender o que está escrito aqui. Coisas que não sabia, né? Não entendia nada, mas nada, nada, nada. Mas aí quando Deus me deu essa oportunidade, eu tô aqui, ó, lendo as Escrituras, levando essa mensagem, né, para todos aqueles que nele crê, né? E é isso, meus amados irmãos. Compartilhe essa mensagem. Tem muitas coisas também para passar. Desejo muito a paz do Senhor a todos. Jesus Cristo está voltando, né? Qualquer momento nós não vamos mais estar aqui. Vamos estar com Ele, né? O meu maior medo, meu irmão, é sair da presença do Senhor. Eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo de muitas coisas aqui nesta terra, né? É que o homem sente muito medo, né? Mas esse medo a gente vai perdendo quando a gente está na presença do Senhor, né, meus irmãos? Acredito que sim, porque quando Adão e Eva estavam na presença do Senhor, estavam seguros, né? Estavam seguros. E
em Salmos capítulo 91, né? Fala que... Deixa eu ver aqui, que eu não estou lembrado. Misericórdia. Salmos 91. Que diz: aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente, né? Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né, permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. E eu direi do Senhor: Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus. Nele eu confiarei, e certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Essas palavras, irmãos, palavras de consolo, né, de coragem para quem está em Cristo Jesus, né, irmão? Mas aí, meus irmãos, vamos se aproximar mais do Senhor Jesus Cristo, né? Quanto mais a gente se aproxima do Senhor Jesus Cristo, mais longe o pecado fica, né? Então essa é a mensagem. Que meus irmãos, medite, compartilhe essa mensagem, né? Porque é bom para todos nós, né? Sei que tem gente que deseja aceitar Jesus, mas tem medo porque dizem que, irmão, eu não aceito Jesus por causa que lá na frente eu posso pecar contra Deus e não ficar mais na presença do Senhor. Meu irmão, conselho que eu dou como um irmão: antigamente eu pensava dessa maneira, né? Que ser crente é ser um servo de Deus. Para mim não era nada. Mas depois, quando eu entendi, meu irmão, quando eu passei a ler as Escrituras, era totalmente diferente do que eu imaginava, né? Totalmente diferente. Porque aquele que está em treva não entende nada, mas não entende nada do que está na luz, né? Só sente medo, insegurança, né? Só isso. Mas depois, quando eu aprendi a engatear, acho que é esse nome, né? Eu vi que nós somos dependentes de Deus e não dos homens. Nós somos dependentes de Deus. Até para respirar nós somos dependentes de Deus e não dos homens. Nós somos dependentes de Deus. Todos aqueles que vivem debaixo do céu, acima do céu, são dependentes de Deus, do Criador de todas as coisas. Não tem ninguém na face da terra que não seja dependente de Deus. Até uma máquina para poder andar é dependente de Deus. Entendeu?
Porque tudo aquilo que vive no ser humano, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. O que muda no ser humano é é, que o ser humano usa é para poder destruir. Aqui eu falo de um ser humano que não está satisfeito nem com a sua vida, não está satisfeito com nada nesse mundo. O negócio dele é melhorar, mudar tudo, tudo. Mas precisa de Deus. Precisa de Deus. Mas fique sabendo, a todos vocês que usa a sabedoria, o conhecimento para poder destruir este mundo, para destruir a população, para esmagar com seus pés, como se fosse barata, fique sabendo, uma hora vai chegar para você, viu? Uma hora vai chegar para você e você vai entender que Jesus Cristo está acima de todos. E que essa maldade não vai levar você para o céu. A maldade não vai levar você para o céu. A maldade, ela vai te destruir. Ela vai te esmagar. Ela vai te matar. Ela vai acabar com você por completo. A maldade é o que faz tudo isso. E se você tem tudo isso na sua vida, por decepções de irmãos, de irmãs, ou até mesmo de pastores que decepcionou você, que deixou você triste, angustiado, lembre que esta pessoa não é o Salvador, não é perfeito. A única pessoa que você deve se orgulhar, deve se humilhar, é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. Se você não quer se humilhar diante do Senhor Jesus Cristo hoje, no juízo final você vai ter que se humilhar. Vai estar lá prostrado, lhe pedindo misericórdia para não ser condenado, pelo Deus Todo-Poderoso. Eu acredito que você já ouviu falar de Nabucodonosor, né? Um reino babilônico. Babilônia. Todo muito poderoso, né? Não era todo poderoso. Era poderoso, né? Você sabe o que aconteceu com Nabucodonosor quando ele se exaltou? Ele virou bicho. Ele virou bicho. E passou gerações por cima dele. E ele como um bicho. E é assim que Deus faz na vida de todos aqueles que se exaltam. Ai, irmão, Deus não é capaz de fazer isso.
Deus é amor. Deus, ele é amor. E ele fez isso por causa disso, porque ele amou Nabucodonosor. Porque no fim de tudo aquilo dali, Nabucodonosor saiu transformado pela graça de Deus. E aí, meu amado irmão, o que adiantou ter todo o poder? O que adiantou de ter todo o dinheiro nesta terra, de ter uma riqueza extrema, de ser um homem bilionário? O que adiantou? Você acha que Deus não é capaz de mudar tudo isso? Porque Deus, ele muda. Deus, ele muda horário. Deus, ele muda tempos. Deus, ele muda reis, rainhas. E Deus muda de tudo neste mundo se ele quiser. Mas o propósito de Deus não é apenas isso. O propósito de Deus é levar sua mensagem a todos. A verdade tem que ser dita. A palavra do Senhor Jesus tem que ser revelado a todos que estão na terra. E uma hora vai ser revelado. Vocês acham que são todos poderosos porque são homens ricos e bilionários? Você acha? Não, meu irmão. Isso que vocês pegam, seguram, tudo isso passa, vira pó e cinza. Tudo isso passa. Apenas o que vai permanecer aqui nessa terra, aqui não. O que vai permanecer, não tirar apenas, não. O que vai permanecer para sempre, são todos aqueles que nele crê. Crê em quem? Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Prata e ouro não vai comprar o reino de Deus, porque o Senhor já falou: não acumuleis tesouro nesta terra, não acumuleis tesouro nesta terra, porque a traça ferruja, consome, e o ladrão vem e rouba. Mas acumuleis tesouro no céu, onde a traça não ferruja, nem consome, nem o ladrão arromba e nem rouba, porque onde estiver o teu tesouro estará teu coração. Eu pergunto, onde está o teu coração hoje? O seu coração está onde? Seu coração está na riqueza deste mundo, a qual Satanás tem oferecido ao Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo rejeitou? Porque Satanás, ele tem oferecido ao Senhor Jesus Cristo todo esse mundo aqui, toda a sua glória, a glória do que ele faz nessa terra. O que Satanás faz? Ele faz o bem? Faz. Satanás, ele faz o bem. Satanás faz o mal? Faz. Satanás, ele faz o mal. Meu irmão, tudo que Satanás faz é para te enganar. Ele te engana. Sabia disso? Ele te engana para poder adquirir a sua confiança nele, para poder você ir e adorar a ele.
Quando tiver tudo bem, mas tudo bem, Satanás vem como leão e ó, tome-lhe e faz isso mesmo. A Bíblia diz que Satanás runge como anda ao redor, rungindo como leão, né, bramando como leão, procurando alguém para tragar. Olha aí, sem vergonha ele. E aí, o que você acha? Você acha que Satanás é um bonzinho? Tu acha que Satanás ajuda as pessoas para poder dar a vida eterna? Nada disso, meu irmão. Satanás, ele quer carregar a vida das pessoas para poder ter o seu, como é que se chama? Seu tesouro, né? Ele não quer ir sozinho para o lago de fogo, né? Para o lago de fogo. Satanás não quer ir sozinho. Ele não quer. Ele quer levar multidões com ele. Ele não quer sofrer. Entendeu? E é por isso que ele está fazendo muita gente aí no meio do mundo matar, fazendo as pessoas matarem uns aos outros, né? Usando esses poderosos para poder arrancar a saúde das pessoas, porque isso é fato, meu irmão. A doença, sabe onde é que tá? Tá nas comidas, nos alimentos que eles mesmo colocam. Faz coisas transgênicos para que as pessoas venham provar e gostar, mas aquilo dali danifica a vida da pessoa, faz a pessoa ficar mais doente ainda, faz as pessoas perderem a saúde. Eu tenho um amigo em Cristo Jesus o nome dele é o irmão Jacó. Eu queria que todos orassem pela vida dele, que ele está numa situação difícil no hospital. E o que está matando as pessoas, meus irmãos, é o alimento. E eu sei, irmãos, que esse governo está destruindo muita gente, permitindo mudança nos alimentos, enfraquecendo as pessoas, fazendo as pessoas ficarem com medo, fazendo as pessoas ficarem medrosas, né? Tirando as forças das pessoas. Mas acredito, meus irmãos, que a partir daquele momento, quando a gente passar a orar pelo esse país, não só pelo esse país, mas por muitos países que os cristãos são perseguidos, né? Não sei porquê. Não, eu sei porquê que os cristãos são perseguidos. Por causa do nome de Jesus Cristo. Do nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele tem falado que todos nós serão odiados por causa do meu nome. Quer dizer, Jesus Cristo, ele vai ser lembrado por toda a eternidade pelo que ele fez por nós. E não tem ninguém que apague, não. Não tem poderosos. Não tem ninguém na face da terra que apague esse nome. Já está escrito. Viu? Já está escrito. Todos vão se humilhar. Todos vão se prostrar diante desse nome.
Mesmo que os poderosos mate, esmague as pessoas, mas esse nome vai ser lembrado neles. E vai existir um tempo que, quando o Senhor vier mais uma vez, Ele vai vir para determinar o milênio e aniquilar todo o mal, todo o mal, toda injustiça, toda injustiça. E agora, meus irmãos, que Deus seja louvado, glorificado. Em nome de Jesus Cristo, né? Já é 1h24. Me sinto fortalecido por ter trazido essa mensagem, porque eu aprendo com muitos aí. Se vocês puderem falar alguma coisa, que falem, tirar umas dúvidas, que tirem, querem conselhos, a palavra tem. Quero uma oração, vou orar pela sua vida. Então, meus amados irmãos, não esqueça de mim. Ore pela minha vida também, porque acredito que fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Eu passei por um tratamento, por uma experiência que eu imaginava que eu iria morrer, né? Eu ia perecer, mas acredito que Deus me separou desde o ventre da minha mãe para trazer essa mensagem, esta palavra maravilhosa, que é vida e com abundância, viu? Você que ainda não aceitou Jesus porque tem medo de pecar contra Deus, em 1 João capítulo 2, versículo 1 diz: Meus filhinhos, digo que não peques, mas se pecares, tem um advogado em Cristo Jesus, o justo. Ele é a nossa proposição para nossos pecados, não só de nós, mas de todo o mundo. Irmãos, o que Deus quer de nós, que a gente se converta, se arrependa dos nossos pecados. E siga os seus conselhos, né? Siga os seus conselhos. Siga o seu ensino, né? E é isso. E é isso. Jesus Cristo está voltando. Bem-aventurado o que ouve, o que lê e o que guarda as palavras desta profecia, pois o tempo está próximo. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós. Amém.